Iniciando. 1, 2, 3. Iniciou. Ok, muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma live da Missão Caleb, do projeto Para Ser Feliz. Esse é um projeto feito exclusivamente para você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos acompanhando nessa programação especial. E você que está chegando agora e ainda não viu os outros vídeos, tira um tempinho, tá bom? E assiste os outros vídeos, que é uma bênção. E muito boa noite para você, nós somos gratos pela sua presença aqui conosco. Eu quero fazer um pedido aqui todo especial, tá bom? Nos segue aí pelo Facebook, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para que você receba as notificações aí de primeira mão, tá bom? Deus seja louvado hoje e sempre pela sua presença aqui e por Deus nos capacitar para transmitirmos essa mensagem para você. Então, tem solução para os nossos desafios? Qual seria? Esse foi o tema de ontem. O que você acha? Será que temos solução para os nossos desafios, de acordo com o que vocês viram ontem? Sim, né? Nós sabemos os que tem, sim, solução para os nossos desafios. E que a solução é a oração. A solução é a oração. Disse assim Jesus: permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Está escrito em João, no capítulo 15, no versículo 4, tá bom? Então, Jesus, ele nos diz assim: permaneçam em mim, tá bom? Não se desliguem da videira que é Jesus, através da oração e do estudo da palavra de Deus. Assim, nós seremos cristãos fortes e felizes. A palavra de Deus nos garante e nos dá esta promessa. Aí você me pergunta: mas Jaqueline, existe tanto sofrimento no mundo, por que que isto acontece, tá? Por quê? Então, a palavra de Deus, ela nos dirá nessa noite por que que tantas pessoas sofrem e também por que que elas permanecem felizes, algumas, enquanto que muitas pessoas boas, justas, aí você diz aí, tem tanta gente boa que sofre aí nesse mundo, mas quero dizer para você que nós vamos aprender isto nesta noite, tá bom? De onde é que vem o sofrimento? O que que aconteceu para ter tanto sofrimento neste mundo? E aí, desde já, eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a presença aí da Francisca Ribeiro, da professora Amparo, da dona Antoninha Baiano, que nos acompanha, e também de muitos outros que estão aí acompanhando nós desde o primeiro vídeo, né? Desde a primeira publicação. Então, veja aí na playlist, você que não viu ainda os outros vídeos, tá bom? Esse é um convite que eu faço a você, e você que a gente não citou o nome aqui, mas sei que você está aí firme e forte, então continua até o final, tá bom? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos direcionar. Também quero agradecer aí a Roméria, né? Que Deus venha abençoar a vida dela grandemente. Um abraço para todos vocês que nos acompanham e que compartilham. Fica aí até o final, em nome de Jesus. E hoje nós vamos dar início a essa programação, assim, dar início ao tema de hoje, né? Falando por que que os inocentes sofrem. Então, se Deus é amor, Ele é misericordioso, por que que Ele permite tanto sofrimento? Por que que as mulheres e os inocentes sofrem, enquanto pecadores gozam de uma boa vida? Então, eu vou aqui compartilhar a tela mais uma vez com vocês, para que vocês acompanhem aí com a gente. Vamos lá? Então, para a gente dar início aqui ao nosso texto, eu quero falar para vocês o seguinte: numa cidade, um incêndio destruiu um asilo de crianças órfãs. E aí deixou intacta uma fábrica, imagina, de pinga, né? Então, o que que vocês acham disso?
morreu tantas crianças inocentes, né, órfãos, e uma fábrica de pinga ficar intacta. Um outro exemplo, num assalto, um policial atira em direção ao facínora que foge com o dinheiro, enquanto que a bala perdida deixa sem vida uma garotinha que por ali passava. Também é algo que tira a gente do sério, né? Um jovem embriagado, por exemplo, que vem em alta velocidade e aí choca-se com o automóvel de uma jovem família, matando o casal e deixando órfão a garotinha de 6 anos. Sendo que o embriagado, ele saiu ileso sem nenhum arranhão. Isso não é fácil de entender, eu sei que isso é uma dor muito grande. Sendo Deus um ser de infinito amor e suprema compaixão, como diz lá em Êxodo 34, no versículo 7, nenhum sofrimento ele pode ser atribuído a ele. Então, de onde vem? Qual a fonte de sofrimento e da morte? Só um instantinho aqui enquanto a gente organiza. Muito bem. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Depois de tudo isso que a gente viu, você pode até me fazer essa pergunta: quem é o culpado pela dor então, Jaqueline? Se não é Deus, se Deus é um Deus de amor, de compaixão, quem é o culpado por todo esse sofrimento? De onde é que vem tudo isso? Então, um certo cliente, ele recebeu uma encomenda de relógios de uma casa mundialmente creditada. Ao desembrulhar, ele ficou surpreendido por encontrar as amostras partidas. Que coisa esquisita, ele pensou. Nenhuma coisa dessas ainda não havia me acontecido. É impossível que tenha sido enviados assim da fábrica. Isso não pode ser. Então, o seu serviço de tantos anos, o seu crédito, a sua reputação fazem-se pensar que as encomendas foi aberta no caminho, porque uma empresa de uma reputação creditada, né? Quem imaginaria? Então, quem que fez isso? Quem estragou o mundo? Quem estragou o mundo? O que vocês acham? Então, nós podemos ver aqui que algo errado aconteceu. O que aconteceu? Jesus, ele contou uma história que ilustra estas questões básicas, para você entender melhor. Vamos lá ver que história foi essa que Jesus nos contou através da sua palavra. Um homem semeou boas sementes em seu campo. Lá na Bíblia diz: mas enquanto todos estavam dormindo, seu inimigo veio e aí o que ele fez? Ele semeou o joio em meio ao trigo. E aí depois, o que aconteceu? Ele fugiu. Ele fugiu e o trigo germinou e cresceu. Então, junto com o trigo, apareceu também o joio. E aí o servo do fazendeiro lhe perguntou o seguinte: Senhor, você não semeou boas sementes em seu campo? De onde foi que vieram essas ervas daninhas? O inimigo fez isso, respondeu o seu patrão. Um inimigo plantou essa semente. E aí nasceu as ervas daninhas. Só um minuto. Bom, e aí, continuando aqui, Jesus ele replicou que o campo é o mundo. A gente pode entender, de acordo com essa história que ele contou, porque Jesus gostava de contar muitas parábolas, certo? E aí, com essa história, ele simbolizou que o campo é o mundo. E no início não havia tristezas, não haviam doenças ou até mesmo morte, certo? Mas veio um inimigo e semeou o mal. Deus, ele não é o responsável por tudo isso, de uma vez por todas. A palavra de Deus ela é bem clara.
Deus não é o responsável por isso. Ele criou o mundo e aí o mundo simboliza o campo, certo? O inimigo veio e plantou as sementes erradas, enquanto que Jesus, e juntamente com o nosso Deus, ele plantou somente as sementes boas. E aí está a resposta. Quem provoca todas as dores neste mundo é o inimigo. Mais para frente, mais adiante, a gente vai compreender como ele fez isso, que o inimigo é Satanás. Lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 28, nos fala sobre isso, tá? Então, vou contar para vocês um fato que aconteceu há algum tempo atrás. Havia um terrível bandido de salteadores que deixava em pânico as pessoas de uma certa cidade, certo? Então, os habitantes do lugar, eles tomaram então as precauções especiais para que dificultasse os planos dos delinquentes. Então, um dia, o chefe do bando, ele estudou um plano maquiavélico, porque estava todo mundo se protegendo, mas ele queria atacar esta cidade. E o bando deixou de agir e espalhou a notícia através de seus comparsas, sabe? Então, ele espalhou a notícia de que o chefe tinha sido assassinado e começou a notícia a se espalhar pela cidade. E de início, as pessoas ficaram naquela expectativa assim, Será que realmente isso aconteceu? Mas finalmente elas acabaram acreditando naquela história. Pouco a pouco elas foram deixando de se proteger, sabe? E aí, o que aconteceu? Nos finais de semana, as pessoas começaram a abandonar suas casas e assim por diante. O chefe enviou então seu pessoal às casas com maior disposição possível. Eles foram com tudo para cima, sabe? Nisso, eles pegaram os bens das pessoas e começaram a semear a destruição, espalhar pânico por toda a cidade. Gente, essa foi mais ou menos a estratégia que Satanás criou. Então, primeiro, ele espalhou algumas ideias ridículas, como as que expressam muitas pinturas medievais aí do passado, como o diabo com cauda de 3 pontas e etc. E depois, ele insinuou que o diabo não existe. É então que ele causa maior destruição. Muitos acreditam que ele não existe, que é fictício, mas isso não é verdade. O diabo existe sim. Olha, Vicente Risco, ele escreveu uma obra muito documentada intitulada o seguinte: Satanás, a história do diabo. E neste livro, ele faz um estudo acerca de Satanás, apresentando 57 reproduções de obras de arte. Em alguns quadros, Satanás ele é pintado como uma criatura bem feia, com os pés de cabra, asas de morcegos, orelhas pontiagudas com grandes chifres e uma grande cauda terminada em afiados ganchos. Nossa, que coisa terrível, né? Que a gente pode ver nessas pinturas. E aí, Jesus, ele cria na existência do diabo. Não é como muitas pessoas pensam que isso é apenas ficção, como outras coisas que a gente vê por aí, né? Na cultura. Então, Jesus, ele cria no diabo. Ele via o diabo caindo do céu como um relâmpago. Essa é uma mensagem que está lá em Lucas, no capítulo 10, verso 18, como vocês podem ver. Então, em João, no capítulo 8, no versículo 44, é o que a gente vai ler aqui agora para você. Se você puder pegar a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos, tá? Diz assim, João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e também é o pai da mentira. Então, o que eu quero
falar para você aqui nesse texto. De acordo com esse texto, todas as pessoas que mentem, por exemplo, se você mente uma mentirinha pequenininha de brincadeira, ou seja ela grandona, tudo é mentira, tá? Então, se você mente, pode ter certeza que a partir de hoje você vai saber que quando você soltar a mentira, você já vai saber que é filho do diabo, tá? A própria Bíblia diz isso. O pai do diabo, do pai da mentira, é o diabo, tá? Então, cuidado com a mentira. O que a gente pode ver aqui? Agora, na palavra de Deus, em João, no capítulo 12, no verso 31, diz que ele foi expulso do céu, o príncipe deste mundo. As pessoas pensam que o diabo, ele não controla assim o mundo, sabe? Controla sim. Deus é o dono do mundo e ele é quem controla tudo, mas ele é o príncipe deste mundo. Ele controla o que então? As pessoas que fazem o que ele diz, as pessoas que fazem o que ele ordena em seus ouvidos. Então, Satanás, para você ter uma ideia, ele tentou Cristo 3 vezes no deserto. Ele se aproveitou da oportunidade que Jesus estava fraco e aí foi lá e tentou Jesus 3 vezes. Mas Jesus caiu na tentação dele? Não. De modo nenhum, em momento algum, Jesus caiu na tentação do inimigo. Então nós precisamos conhecê-lo para não sermos enganados. Aí a pergunta, como que Jesus fez para não cair na tentação do inimigo? Ele conhecia a palavra de Deus. E nós também precisamos conhecer a palavra de Deus, estudar ela. Não adianta ficar com a Bíblia aberta somente lá no livro de Salmos, 23 ou 91, ou como queira, e deixar a Bíblia ali encostada pegando poeira. Não vai adiantar de nada. O que vai acontecer então? É que quando a gente não estuda a Bíblia, a gente vai ser enganado por qualquer pessoa que chega falando qualquer coisa aí, é assim, assim, e tá tudo bem, você acredita. Não, temos que estudar a palavra de Deus conforme Jesus Cristo fez. E aí foi através da palavra que ele se defendeu do diabo. Ele disse assim, olha, o inimigo disse para ele, transforma estas pedras em pães. Em todas as respostas que Jesus dava para ele, ele dizia assim, está escrito. Está escrito, como ele disse sobre as pedras, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é importante que a gente estude a palavra, use a Bíblia. Na palavra de Deus diz mesmo, coma a palavra de Deus. Comer como? Estudando, tá bom? Então é assim que a gente se defende do inimigo e ele não nos engana, assim como ele não enganou o nosso Senhor Jesus Cristo. E de onde é que veio o diabo então? O que ele está fazendo aqui na terra tentando tanta gente? Bom, Deus, ele não criou um diabo. Ele criou um anjo maravilhosamente lindo. E ele se chamava Lúcifer, que quer dizer portador de luz. Assim ele foi criado, perfeito. Mas sabe o que foi que ele preferiu? O mal. E aonde foi isso, Jaqueline? Aqui na terra? Não, lá no céu ainda. O mal, ele se originou no céu. Suponhamos que uma mãe tem um filho, por exemplo, e aí ela cria ele com muito amor. E aos 15 anos, ele sai para estudar fora. E quando ele completa 30 anos, ele torna-se bandido por escolha pessoal. A mãe tem culpa? Vocês acham que ela tem culpa disso? Não. Nós também não podemos culpar a Deus, porque um anjo decidiu tornar-se Satanás, o nosso adversário. E o que acontece? Lúcifer é filho da alva. Era o líder de uma ordem de anjos chamado querubins. Ele permanecia na presença de Deus abaixo de Cristo. Era o mais honrado no céu. Ou seja, era Miguel, Deus, Miguel, que é Jesus, e Lúcifer. Lúcifer era abaixo de Jesus Cristo. Os anjos eles se deleitavam em obedecer às suas ordens, as ordens de Lúcifer, porque ele era o regente do coral celestial.
Para você ter uma ideia, ele cantava lindamente, ele regia o coral de música, de louvor lá no céu. E o que você acha que esses louvores aqui mundanos deste mundo, que as pessoas criam, um negócio de muriçoca ou qualquer coisa assim, que dá um maior sucesso? Por quê? Porque Lúcifer, o diabo, é o regente de tudo. Ele é o regente de um coral grandíssimo. Olha, não é diferente do céu para a terra. Se ele era regente no céu, o que você acha que ele é aqui na terra? Regente de um coral aqui na terra também. Então, como é que a Bíblia descreve Lúcifer? Lá em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 13 ao 15, lá está escrito assim. Vou só passar aqui para você. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tinha muitas pedras preciosas que o cobriam. O sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda de ouro. Se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criados, então ele era belíssimo, foram eles preparados. Aqui na Bíblia também diz que tu eras querubins da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde um dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Que pena, né? Então, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das... Serei semelhante ao Altíssimo. O que vocês acham? Que tipo de mal se originou no coração de Lúcifer lá no céu? Aqui o que a gente acabou de ler explica tudo, detalha tudo. Ele queria o quê? Subir mais alto que as estrelas de Deus. Ele queria sentar no monte da congregação, no lugar de Deus, subir mais alto que as nuvens do céu e ser semelhante ao Altíssimo. Então ele estava com inveja de Deus. Ele queria tomar o lugar dele. Pouco a pouco ele começou a ação, desejos de exaltação própria, porque ele era tão lindo. Olha, ele elevou-se o coração por causa da sua beleza. Está no verso 17, lá do livro de Isaías. Ele dizia assim, tu dizias no teu coração, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Gente, para você ter uma ideia, tudo começou a difundir um espírito de desencadeamento entre os anjos. A partir daquele sentimento que Lúcifer passou a ter, ele agia em misterioso segredo e estava iludindo os outros anjos. Ele insinuava dúvidas com respeito às leis que governavam os anjos, dando a entender para os habitantes dos mundos que não eram necessárias leis e nem as restrições aos anjos. Você já imaginou se uma cidade não tivesse leis, não tivesse sinal de trânsito, o que aconteceria? Seria um caos. Era pessoas se atropelando, umas matando as outras, gente brigando, não respeitavam umas às outras, não acham? E assim no céu, Lúcifer começou a detalhar isso para os outros anjos, dizendo que não precisava ter leis. Então muitos anjos ficaram cegos pelos seus enganos. E aí a divisão de sentimentos crescia entre todos, uma terça parte de anjos. Os fiéis aconselhavam com rogos a renunciar à rebelião que Satanás estava fazendo lá, que Lúcifer estava fazendo.
e pedia para que eles se unissem a Deus, se voltassem para Deus de novo. Muitos quiseram fazê-lo, mas Lúcifer conseguiu conquistar e enganar a muitos e deixou eles, enganou eles para que eles não se voltassem para Deus. Eles disseram assim, que as leis divinas não eram necessárias, mas eles sabiam que Deus, ele começou a dizer que Deus nos perdoaria, seriam rebaixados de sua posição. É isso que Satanás faz no nosso ouvido. Quando a gente peca, ele diz, você não tem mais jeito, Deus não te ama mais. Isso é mentira. Deus está esperando você se voltar para Ele. Não importa o tamanho do seu pecado, seja ele pequeno ou grandão. Tudo é pecado, mas Deus perdoa todos. Eles podem estar vermelhos, como o carmesim, mas eles se tornarão brancos como a neve. A palavra de Deus nos garante essa promessa. Então, meu amigo, não importa o que você tenha feito. Não importa, não deixa o inimigo ficar te acusando de que não tem mais jeito para a sua vida. Tem sim. Jesus te ama, Ele deu a vida por você. E Ele está em todos os momentos te chamando. Precisa de você ao lado dEle. Ele quer que você esteja com Ele. Sabe, aconteceu uma guerra no céu e nós vivemos aqui também no meio de uma guerra. Foi uma guerra mais excitante do que aquele filme Star Wars, né? A Guerra nas Estrelas. Então, em Apocalipse capítulo 12, no verso 7 até o 9, descreve esse confronto. Cada anjo teve de se posicionar de um lado ou do outro para se decidir. Imagina aí, uma pizza, aí você tira 3 partes, 3 pedaços, uma terça parte dela. Você já observou? Imagina aí o tamanho do buraco que fica. Pois é, esse é o buraco que ficou lá no céu. Porque uma terça parte de anjo foi expulso por causa das mentiras de Satanás. Está lá no capítulo 12 do livro de Apocalipse, verso 3 e 4. E aí diz assim, e houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel é Jesus e o dragão é Satanás. Porque aí está escrito em profecias. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, nós podemos observar uma coisa bem interessante. Vou explicar para vocês detalhadamente. Por que que Deus não os destruiu? Suponhamos o seguinte, que o presidente do Brasil seja culpado de um grande fraude, ou então de desvios de verbas. E aí, um dos senadores mais achegados a ele o acuse, né, de enviar milhões de dólares ao exterior. Suponhamos, é apenas uma suposição, tá bom? E que o presidente, como comandante-chefe das Forças Armadas, aí assine um decreto ordenando aos generais para prendê-lo e assassiná-lo. Então, com sua caneta, o presidente pode silenciar esse senador imediatamente numa noite. Mas isso provaria que o presidente não desviaria o dinheiro? O que vocês acham? Claro que não, né? Só provaria o contrário. Por isso é que Deus não eliminou Satanás para que suas mentiras não parecessem verdadeiras. Já imaginou? Se Jesus tivesse acabado ali com Satanás, aí iam culpar quem? Deus de ter eliminado um anjo, porque ninguém sabia se era verdade o que ele estava dizendo ou não. Então, a guerra se desloca para onde? Do céu para a terra. E aí começa uma outra batalha. Usando uma serpente, ele usou de uma estratégia para envolver
os homens neste conflito. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, nos fala sobre isso. Diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então ele enganou os anjos no céu e chegou na terra, começou a enganar a Eva usando uma serpente. E assim, com suas astúcias, ele conseguiu o que ele queria. Ele começou pela mente. Ele fez com que ela se afastasse da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Olha, a maioria das coisas começa pela nossa mente. O inimigo, ele tanto disso, ou seja, o inimigo, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Então, ele sabe muito bem que a nossa mente é um lugar para onde ele deve atacar primeiro. Ele usa os nossos olhos e aí dos nossos olhos vai para a nossa mente. E lá ele começa a trabalhar. Ele usa também os ouvidos das pessoas. E meus amados, e assim ele começa a dar os seus primeiros passos. E quando ele vê que a pessoa está caindo, ele arrocha mais ainda. Então nós temos que proteger a nossa mente, mas a começar pelos nossos olhos. Cuidado para onde está olhando, os passos que você está dando, porque mesmo que você não fale o que quer, mas ele sabe para onde você está olhando, ele já deduz, ele quer aquilo ali. Então, cuidado para de hoje, porque o inimigo, ele é astucioso, ele conhece muito os nossos modos de agir. Satanás, ele insinuou dúvidas quando ele perguntou assim para Eva: é assim que Deus disse? Você acha? Será que isso vem à mente? Elas são plantadas não por Deus, mas por ele, pelo Satanás. E se você duvida que pode ser um cristão, isso vem de quem? De Satanás. E se você duvida que terá força para vencer o pecado, isso vem de quem? Também de Satanás. Nunca duvide que você pode, porque na Bíblia diz ele quem me fortalece, tá bom? Nunca duvide que Deus pode te ajudar. Satanás, ele introduziu o pecado que tornou uma barreira entre ele e o homem, entre Deus e o homem. Então, o pecado é que nos distancia, que nos separa de Deus. Está escrito em Isaías, no capítulo 59, no verso 12. Separados de Deus, ele tornou-se separados da fonte da vida. Então a gente não tem uma vida eterna. Imediatamente, as sementes da morte entraram no corpo de Adão e Eva, tornando-os escravos do vício, da inveja e do ódio. E assim sucessivamente. A nós, seres humanos, que ainda vivemos aqui nessa terra, estamos sujeitos ao pecado. Mas quero te lembrar que se você está no pecado, corra de lá. Procure se desligar das algemas de Satanás, porque lá não é um bom lugar, nem para mim, nem para você, nem para ninguém deste mundo. A inveja, o vício, o ódio, a bebida, nada disso faz bem para a nossa vida, para a tua vida. Então, o melhor caminho é escapar das armadilhas do diabo. Porque o que Deus quer, meu amado, é te salvar, é salvar a mim e a você. Ele está disposto a fazer isso, porque ele já deu a vida dele por nós. Mas você só precisa tomar a decisão de aceitar, tá bom? Então, outros truques da estratégia de Satanás que ele usa, além dessas que a gente já citou, os falsos ministros. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 14 e 15, fala detalhadamente sobre os falsos ministros. Lá diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim deles será o quê? Conforme as suas obras. Se eles enganam as pessoas, começam a falar de
de coisas que estão na Bíblia e se utilizam também de mentiras, somente para fazer com que as pessoas escutem aquilo que lhe agrada para atraí-las, isso não é do agrado de nosso Deus. No Éden, serviu-se de um instrumento incrível, né? Que foi a serpente, como a gente já viu. E hoje ele está disfarçado com o manto da religião e das boas obras. Tem ministros da justiça que propagam o erro e distorcem a Bíblia totalmente. Ele mistura as coisas. E a pessoa que não estuda a Bíblia, ela acredita plenamente, porque ela acha que está tudo de acordo com a palavra de Deus. E não está. Tá bom? Então nós temos que tomar cuidado com esses detalhes. Bom, ele faz o que usando esses ministros? Opera sinais e milagres. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, também no capítulo 24, fala sobre isso. Mas nós vamos ler aqui Mateus, do capítulo 7, verso 21 ao 23, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai, e não a vontade de seres humanos ou a sua própria vontade, mas faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí continuando, diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas quem pratica a iniquidade? É só aqueles que estão matando, roubando? Há muitos ministros que estão com a Bíblia na mão, mas pregando o contrário, dizendo que não precisa mais de leis no mundo, a gente pode fazer o que quiser, só orar, pedir a Deus para abençoar, que está tudo muito bom. Não é isso. Por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia. Chega um crente e ora em você e diz: pronto, você está protegido, não use mais máscara. Que é isso? Gente, temos que nos proteger sim. O que foi que a gente aprendeu ontem? Oração. Deus, ele te protege, mas você precisa fazer a sua parte. Não se esqueça disso. Precisamos sempre fazer a nossa parte, tá bom? Então, cuidado com os falsos profetas, os falsos cristos e falsos sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos, tá certo? Então, a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 24, ele nos diz isso. O que acontece em muitas igrejas também? Para as pessoas chamarem a atenção da mídia, de outras pessoas, eles começam a usar da palavra de Deus e dizer: foi Deus que disse isso, foi Deus aquilo, e assim elas começam a ministrar usando o nome de Deus, levando mentiras. Porque o inimigo, ele usa esse tipo de estratégia e usa pessoas assim. Mas nós temos que ficar com raiva dessas pessoas? Não. Sabe por quê? A nossa luta é muito grande. Mas qual é a nossa luta é contra quem? Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12 para ser exata, nos fala sobre isso. Lá diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha, aqui diz que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne, e sim contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quem são? As forças espirituais do mal. Mas, Jaqueline, eu não vejo. Sim, mas a gente sente. Não sei se você já chegou em determinado lugar e te deu calafrio, você sentiu aquela energia negativa. Sim, quem sabe? Ali não tinha a presença de anjos do mal. Bom, a gente sente e a gente sabe que nós estamos vivendo no meio de um conflito enorme, no meio de uma grande guerra.
Olha só, a palavra de Deus, ela nos diz isso, nos garante isto. Isto é uma guerra intergaláctica. É uma guerra pelo controle do seu coração, meu caro amigo, minha cara amiga. Sua mente, a sua aliança com Deus. O inimigo não quer deixar que você se salve. Satanás, ele sussurra nos seus ouvidos. Ele diz assim: ah, que lei que nada. Que é isso? Que estudar a Bíblia que nada? Bom, viva a sua vida do jeito que você quer. Você tem direito de ser feliz. Faz o que você quer. Saia, se divirta, beba, aproveite os prazeres do sexo. Fica com quem você quiser. Experimente os prazeres da droga. Faça do seu carro, da sua casa, dos seus esportes um Deus. É isso que o inimigo sussurra no teu ouvido. E olha, que ele faz com que o pecado seja tão gostoso, mas tão gostoso. Só que lembre-se de um detalhe, na palavra de Deus diz que o final dele é bem amargo, bem amargo, bem amargo. Imagina, além de que se permanecer nele, não se arrepender e se voltar para Cristo, vai perder a salvação. E aí, meus amigos, nós vemos também aqui a experiência de Jó. Satanás, ele viu a integridade de Jó. E não é diferente com você. Se você é uma pessoa fiel a Deus, cuide, vigie, para que Satanás ele não venha prevalecer. Então, o que aconteceu com Jó foi um desafio que o inimigo fez para com Deus e com Jó. Jó o serve porque ele tem uma boa casa, carruagens e um grande rebanho. Jó serve você porque ele tem uma boa saúde, uma bela esposa e filhos saudáveis, mas se você tirar sua casa e outras posses, ele vai te amaldiçoar. As pessoas o servem porque elas têm boas coisas e não por amor ao seu serviço. É motivo de egoísmo. Bom, isso Satanás falando, né? Mas Deus disse para Satanás: suas acusações não são verdadeiras acerca de Jó. Tire dele o que você quiser e eu sei que ele vai servir a mim. Tudo está em suas mãos, mas não fira o seu corpo, tá bom? Então, Satanás desceu e tirou tudo de Jó. E ainda Jó permaneceu fiel a Deus. Está lá em Jó, no capítulo 1, se você quiser verificar na sua Bíblia, anota, depois você confere, tá bom? Jó, no capítulo 1, versículo 21, fala que Jó permaneceu fiel depois de tudo. Mas Satanás então disse: Deus, se eu pudesse tocar o corpo de Jó e ele o amaldiçoar, ele vai te amaldiçoar. O Senhor permitiu então que Jó fizesse esse teste ao seu servo, contanto que ele não tocasse na vida dele. E o anjo mau causou úlceras, doenças terríveis, mas isso ainda não fez com que Jó deixasse de servir a Deus. Ele o amou ainda mais. E o que mantinha Jó tão confiante no meio de tanto sofrimento, meu Deus? Ô Senhor, bom, mesmo que o corpo fosse destruído, Jó pensava assim: eu ainda terei a salvação, a vida eterna. Por quê? Porque é isso que importa, meus amigos. Ainda que você seja queimado vivo em uma fogueira, mas se você tem a certeza da salvação, crer, for batizado, acreditar em Jesus, pode ter certeza que é isso que te motiva a permanecer vivo na presença do Senhor. Satanás, ele quer que pensamos que as coisas más não nos acontecem, que nos acontecem, elas não vêm dele, vêm de Deus. Mas isso não é verdade. Olha, nós podemos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, contra quem Satanás pessoalmente se ocupa nesse mundo. Contra o quê? Quem é o maior alvo dele nesses últimos dias? Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. Olha, irou-se o dragão. O dragão quer dizer quem? Satanás.
contra a mulher. Ele se irou contra a mulher. Mulher significa igreja. Então, o dragão se irou contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem são esses descendentes? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus, então, que mandamentos são esses? Toda a Bíblia. Existem alguns mandamentos que foram abolidos, que foram as leis cerimoniais, que não precisa mais matar cordeiros, porque Jesus é o cordeiro que já morreu por nós, deu a vida por nós, isso aí já se cumpriu. Mas os outros mandamentos que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, como está escrito lá em Êxodo 20, eles permanecem. Eles são para termos uma vida mais saudáveis aqui neste mundo. As leis de saúde também que estão escritas lá na Bíblia. Nós precisamos desses mandamentos que Deus fez. Deus não muda. Ele escreveu com seu próprio dedo. Então Satanás ele vai pelejar contra essas pessoas que guardam os mandamentos de Deus que estão lá em Êxodo 20. Também lá no Novo Testamento, que eles estão resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Que são exatamente as 2 tábuas de pedra que Deus escreveu. São 4 no primeiro e 6 na outra. Que amar a Deus sobre todas as coisas são os 4 primeiros mandamentos. E amar ao próximo como a ti mesmo são os outros 6, tá? Você pode conferir lá em Êxodo 20. Então, Satanás vai lutar contra essas pessoas que seguem esses mandamentos. E tem o testemunho de quem? De Jesus. Não passa um culto inteiro apenas derrubando pessoas no chão ou até mesmo, amados, falando de dinheiro nas igrejas ou daquilo que a pessoa quer ouvir. Ela fala de Jesus, da salvação, como que a pessoa faz para encontrar a vida eterna, para ser feliz neste mundo, através do Espírito Santo, até Jesus voltar. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Então, Satanás ele fez o quê? Ele vai fazer o quê? Se pôr em pé sobre a areia do mar. A areia do mar é o quê? Pessoas, uma multidão de pessoas. Ele vai se pôr em pé na areia do mar. Ele vai querer mandar nas pessoas inteiras, do mundo inteiro. E ele vai pelejar contra essas pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui nessa passagem a gente já pode encontrar também a igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, meus amados, ela segue isso aqui. Irou-se o dragão inimigo contra a mulher que é a igreja. E foi pelejar com o restante de sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja verdadeira que Satanás vai perseguir é esta, as que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, tá bom? Então, continuando aí, a gente pode ver que a gente viu aí contra quem Satanás está perseguindo. Qual é o maior alvo, tá bom? Como pode os seres humanos vencer então? Nós vamos descobrir isso na Bíblia, tá bom? Apocalipse capítulo 12, no versículo 11. Diz assim: pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro